Vou falar rapidinho uns conceitos básicos de ECMO vena arterial, falar um pouco de como funciona o circuito. Não vou falar de indicação, porque já está indicado no caso, então eu vou falar sobre como funciona o circuito, mais ou menos os parâmetros que a gente tem que monitorizar, e as complicações e quando que você começa a pensar em fazer o desmame, certo? A ECMO vena arterial, ela serve para você fazer um bypass, tanto no pulmão quanto no coração. Então, normalmente, a função cardíaca também está prejudicada e você vai dar um débito cardíaco para o paciente através da máquina, certo? Então, o circuito basicamente funciona assim. Eu vou desenhar aqui para vocês a canulação periférica, que é a que a gente está mais acostumado, mas normalmente o paciente quando vem de centro cirúrgico ele vem com uma canulação central. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Você vai drenar o sangue de uma veia. Normalmente a gente usa a veia femoral. Aqui a gente tem uma bomba central. Esse primeiro lugar aqui do circuito é um circuito onde a pressão é negativa, porque a bomba está puxando o sangue para cá. A bomba vai passar o sangue por um oxigenador e vai devolver numa artéria. Normalmente a gente usa a artéria femoral também, certo? O que a gente tem aqui ligado? A bomba, ela fica ligada num console. E esse console tem normalmente aqui embaixo um aquecedor para você regular a temperatura do paciente, já que você vai passar uma grande quantidade de sangue do débito cardíaco dele por fora do corpo para você não perder muito calor. No console, normalmente você tem um botão que você ajusta a rotação por minuto e de acordo com a rotação por minuto, ele vai te dar um fluxo. Uma relação ideal é 1000 rotações para 1 litro de fluxo, certo? Isso é uma relação ideal. Claro que quanto maior a relação, melhor e mais fácil, certo? Aqui no oxigenador, você vai entrar o oxigênio junto com o ar comprimido. Aqui você vai regular o que você quer dar de oxigênio, então você pode colocar um FO2 que vai de 21 até 100%, e o ar comprimido, que a gente chama de sweep, você começa ali normalmente também 1 litro para 1 litro de fluxo, mas você pode chegar até onde você quiser e aonde você regula o CO2, certo? É aqui que vai fazer a lavagem de CO2. Então ficar atento para o paciente não ficar com o CO2 muito alto nem muito baixo para evitar isquemia ou edema cerebral, certo? Então normalmente a relação é isso. Quando 1 litro de fluxo você coloca aqui, 1 litro de sweep, e você vai aumentando devagarinho ou baixando de acordo com a gasometria do paciente. Esse aqui é o circuito básico. Coisa que você tem que saber. Essa zona aqui a gente chama de zona perigosa, porque é uma zona que pode entrar ar, já que a pressão é negativa. Qualquer quebra no sistema vai puxar ar para o sistema do paciente. Essa zona aqui, que é a pós-bomba e pré-membrana, é a zona segura. Por quê? Porque se entrar ar, o oxigenador consegue... Primeiro que vai ser difícil entrar ar, porque a pressão é positiva. Mas se acontecer alguma coisa, tem um oxigenador aqui que faz uma segurança para o paciente, não deixando que o que aconteceu vá direto para o sangue do paciente, certo? E a segunda aqui, a terceira zona, que é a zona pós-membrana, que é uma zona também que a gente costuma manipular muito pouco, porque se acontecer alguma coisa aqui, vai direto para o paciente, a não ser que você consiga clampear muito rápido. Esse é o circuito básico de qualquer ECMO, e na ECMO vena arterial, a diferença é que você devolve o sangue para uma artéria. Particularidades aqui desse circuito. Normalmente, quando ele é periférico, você instala um perfusor para baixo aqui. Então você pega como se fosse um kit de marca-passo, porque nessa cânula de devolução tem uma torneirinha, você consegue puxar o sangue daqui e devolver para baixo. Então você funciona na direção contrária do que você funciona normalmente para passar uma PAI, conecta com 2 conectores aqui, que tem um final macho e um final macho, para conectar, já vem no kit da ECMO, para você conectar e perfundir o membro aqui, para não ter perigo de ter isquemia, tá? Então isso aqui é o conceito básico. Se você resolver monitorizar as pressões, para ter uma ideia, essa pressão aqui negativa vai de menos 20 a menos 50. Quando ela estiver muito negativa, pode significar algumas coisas. Ou o paciente vai estar hipovolêmico, ou o paciente vai estar com alguma coisa lá para cima no átrio direito atrapalhando. Pode ser um tamponamento, pode ser um pneumotórax, alguma coisa. Mas e qual que é o problema dessa pressão ficar muito negativa? O problema é que a cânula colaba
não vai conseguir, a rotação não vai conseguir gerar um fluxo. Então vai ficar caindo toda hora o fluxo do paciente. As pessoas costumam corrigir isso dando volume, né? É uma das causas, mas não é a principal. A principal coisa é você ver se essa cânula não está obstruída, se essa cânula não está obstruída, se não tem um tamponamento, não tem um pneumotórax. Caso você ache que é volume, você pode fazer, dar um Trendelenburg no paciente e ver se melhora a pressão, fica menos negativa do que ela está. Primeira coisa que você vai fazer quando começar a cair o fluxo é abaixar a rotação. Abaixa a rotação pelo menos uns 500 até 1000, a rotação inicial, então estava em 2000, põe em 1000 e vai subindo ela devagar. Normalmente só isso já corrige. Caso você fizer isso e não corrigir ou voltar a acontecer muitas vezes, aí você tem que começar a pensar nas complicações ou até mesmo em hipovolemia, sangramento, coisas do tipo. A pressão aqui é a pressão mais positiva, porque tem um resistor aqui na frente. E a pressão aqui também é positiva, mas é menos positiva. O que você monitoriza é a pressão transmembrana, para saber se a membrana está em bom funcionamento. Então como é que você sabe que a membrana está em bom funcionamento? A pressão transmembrana se mantém, vai depender da membrana que você está usando, mas normalmente a pressão transmembrana vai de 50 até 100. Se ela começar a ficar muito maior que isso, quer dizer que está acontecendo alguma coisa na membrana, normalmente um coágulo, um trombo na membrana. A segunda coisa que você faz para monitorizar a membrana, que não precisa ser diário, mas é coletar uma gasometria daqui. Quando você coletar a gasometria daqui, você tem que ter uma PaO2, pressão arterial de oxigênio, maior que 250, quer dizer, a membrana está conseguindo oxigenar o sangue, certo? É o principal marcador que você tem. Outros lugares que você pode coletar gasometria. Daqui, porque vai ser equivalente a uma saturação venosa central, certo? Por quê? Porque o sangue não está misturado, né? Na equimovenovenosa, você vai estar coletando, se você coletar o exame daqui, a cânula de devolução que está na veia pode jogar todo o sangue oxigenado para cá, então você vai ter um valor falsamente aumentado. Na equimovena arterial, como a devolução está na artéria, não acontece essa mistura. Então aqui é um valor bem reliable da saturação venosa do paciente, que vai servir para você entender mais ou menos como é que está a função cardíaca dele, né? Não vou entrar nesse ponto. Então, gasometria principalmente venosa, uma vez por dia, a cada 48 horas na membrana, para essa membrana tá tendo um funcionamento adequado. E arterial, de onde você coleta? Essa é uma pergunta bem boa e que faz muita diferença. Se você puder ter uma PAI na radial direita, é a melhor coisa. Por quê? Porque o sangue vai sair o sangue vai entrar na artéria femoral, passar pela ilíaca, e passar por todo o tronco da aorta aqui, onde tem as carótidas, e você coletando uma gaso arterial desse lado aqui, você vai ter, e ela tiver com uma pressão arterial de oxigênio boa, pelo menos uma pressão arterial de oxigênio maior que 60, você vai estar garantindo que o sangue que está vindo da ECMO está dando a volta e passando bem oxigenado pelas carótidas. Então se você tiver uma pressão arterial invasiva na radial direita, é o melhor dos mundos para você monitorizar pelo menos o quanto de oxigênio e de CO2 está chegando no sistema nervoso central do paciente, certo? Então isso seria o ideal. Que você monitoriza o paciente que está em equimoveno arterial. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa é tentar iniciar uma anticoagulação, caso você consiga, não tiver nenhuma contraindicação, não tiver nenhum sangramento ativo, não tiver nenhuma discrasia sanguínea muito importante. A anticoagulação normalmente a gente faz com heparina não fracionada, porque é fácil de reverter e teoricamente você tem um controle melhor. O melhor jeito de controlar não é o TTPA, é o fator 10 para heparina não fracionada. Todo laboratório agora faz isso. Tem vários trabalhos mostrando que às vezes o TTPA ou está muito alto ou está muito baixo, porque o paciente tem resistência ou tem produção de antitrombina 3. O TTPA não está ajustado e quando você coleta o anti-10A, ou ele está bom ou ele não está, e você está achando que o paciente está anticoagulado ou não. Mas se você dosa o 10A ativado por heparina, você vê que não está no range que você queria, tá? Por quê? Porque tem produção de antitrombina 3 e a ação da heparina baseada no TTPA fica meio falha, certo? Então, o primeiro é tentar manter uma anticoagulação mínima ali, para quê? Para deixar mais ou menos aqui, se você for dosar o TTPA, entre 2 e 2,5. Lembrando que você tem uma cânula na artéria que está em contracorrente com o sangue que está vindo do coração, né? Que por mais que esteja debilitado, tem uma chance bem grande de fazer um turbilhonamento ali, certo? A segunda coisa que você vai monitorizar, também não precisa ser todo dia, mas uma vez a cada 48 horas, marcador de hemólise, né? DHL,
aptoglobina, certo? Principalmente os dois. Você pode também pedir uma bilirrubina total, você quer saber da bilirrubina indireta. Se eles estiverem aumentando muito, quer dizer que está acontecendo hemólise. Por que acontece hemólise? Ou porque o cara não está anticoagulado direito, ou porque começou a fazer trombo em algum canto, certo? Trombo no circuito, trombo na membrana. O lugar mais comum de fazer trombo é na bomba, que é onde tem a maior fricção. E apesar da bomba não aquecer, obviamente tem uma energia maior ali, então é a maior chance de fazer trombo, certo? Então você vai coletar marcador de hemólise. E as gasometrias a gente falou, né? Você pede uma gaso arterial da PAI e uma gaso venosa que pode ser até do circuito da ECMO. A gaso da membrana, como eu falei, não precisa pedir todo dia, não precisa pedir nem a cada 48 horas, só se você notar que alguma coisa está acontecendo de diferente. A terceira coisa que você vai fazer é monitorizar o débito cardíaco inato do paciente, para saber se você já tem condições de tirar aquela ECMO. Como é que você consegue fazer isso? Dois marcadores iniciais muito bons para saber se o paciente recuperou a função cardíaca é o ETCO2, né? Óbvio. Se ele começou a ter função cardíaca, vai começar a passar sangue pelo pulmão, o coração vai começar a bombear o sangue, vai aumentar o CO2, parecido com o que acontece quando você está reanimando o paciente na parada, que o CO2 começa a subir. A segunda coisa é a curva da PAI, né? Normalmente a curva da PAI está bem baixinha ou está até reta, se o cara tiver assistolia. E ele começa a ter uma curva de PAI com um delta de pulso, a diferença entre a sistólica e a diastólica começa a aumentar, quer dizer, ele começa a ter uma pressão de pulso. A onda pulsátil é um marcador de que a função cardíaca começou a voltar. E como é que são os marcadores mais diretos? Aí a gente usa o VTI, normalmente um VTI maior que 10, maior que 12, já é um bom preditor de possibilidade de sair de ECMO. E você pode usar o S' da mitral, certo? No Doppler tecidual, você vai ver o tamanho da incursão da válvula mitral na sístole. Normalmente um S' ali maior que 5, maior que 6, já te dá uma boa ideia de que a função cardíaca está melhorando. A gente usa a fração de ejeção? Particularmente não, mas tem trabalho que usa e mostra que uma fração de ejeção até maior que 25, 30%, o paciente já está apto a ser desmamado da ECMO, certo? Vamos lá, monitorização é isso. Basicamente, complicações. A principal complicação é sangramento no sistema nervoso central, certo? Não tem como saber. Vale lembrar, e é muito importante, se o paciente estiver curarizado, também tem um monte de trabalho que mostra que o curário atravessa a barreira hematoencefálica, então o cara pode ter a pupila abrir ou ficar isocórico. Se ele tiver com curário, o que eu aconselho é desligar o curário e esperar um tempo antes de sair correndo com esse paciente para tomografia, certo? Claro, você suspende a anticoagulação, mas espere um tempo para fazer o efeito do curário. Uma coisa que ajuda é fazer o teste de pilocarpina, né? Você abre o olho do paciente, pinga um colírio de pilocarpina. Se ele não contrair, fala muito a favor de droga. Se ele contrair com colírio de pilocarpina, fala mais a favor de lesão neurológica, certo? Segundo, trombose. E o principal trombose na ECMO veno arterial é um trombo dentro do VE, certo? Por quê? Porque o sangue fica lá parado, ainda mais se o VE não estiver batendo, não estiver esvaziando, a chance de trombosar lá o ventrículo esquerdo é muito grande, e aí o tratamento é tirar o trombo cirurgicamente, certo? A terceira complicação a gente já falou que é hemólise, certo? Que é normalmente muito bem contornável, certo? A quarta complicação é dilatação do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo dilata. Por quê? Porque ele não está batendo e está enchendo de sangue. Aí é uma coisa que eu sempre falo, é da onde está vindo sangue se o ventrículo esquerdo não está batendo, teoricamente o retorno venoso está todo passando pela ECMO. A ECMO está dando débito do cardíaco. Vem das artérias, vem da aorta abdominal que preenche as artérias torácicas, principalmente daí, tá? Então o ventrículo vai acabar dilatando de um grau ou de outro, certo? O que você pode fazer para o ventrículo não dilatar? Usar o balão intraórtico ou usar um dispositivo, um segundo dispositivo que é o Impella, que ele vai entrar na aorta e esvaziar o ventrículo esquerdo, ou fazer uma comunicação interarterial, certo? Para furar o átrio esquerdo e o átrio direito, acessar o átrio direito pelo átrio esquerdo e esvaziar dali com um catéter, certo? O balão intraórtico normalmente funciona bem. Lembrando que se você for desmamar a ECMO e aí o paciente estiver com o balão intraórtico,
a primeira coisa que você tira é a ECMO. Ela facilita o desmame, o balão intra-aórtico facilita o desmame da ECMO e ele é bem menos mórbido do que a ECMO. Então você tira primeiro o componente mais mórbido para depois tirar o balão intra-aórtico, certo? Nunca fazer o contrário, certo? Então, estratégias para não estender o VE. E a quinta coisa, que é uma complicação boa, que é a síndrome de Arlequina, né? O que pode acontecer na síndrome de Arlequina? O cara começa a recuperar a função cardíaca, o coração começa a ejetar sangue contra o sangue da ECMO. E o coração recupera a função e começa a ejetar o sangue. Esse sangue aqui, teoricamente, está vindo de um pulmão pouco oxigenado. E ele vai preencher aqui membro superior, sistema nervoso central. O paciente fica hipoxêmico em cima e fica bem perfundido embaixo. Também é chamada de síndrome norte e sul, certo? O que você pode fazer para isso? Aumentar a rotação da ECMO, para tentar subir a mistura lá para cima. E o que você pode fazer é, já que o cara começou a recuperar a função arterial, tentar pensar num método híbrido, né? Que é pegar e fazer uma ECMO veno-arterial venosa. O sangue de devolução que está vindo todo para a artéria femoral, você faz uma cânula em Y e devolve um pouco desse sangue para o átrio direito, pela veia. Porque aí você vai garantir uma oxigenação vindo da ECMO aqui, até o cara recuperar de vez o coração e você conseguir desmamar a ECMO. Mas a principal coisa é, começou a acontecer isso, é uma, como eu dizia, uma complicação boa, porque o coração está respondendo. Então é a hora de você talvez começar a pensar em tirar a ECMO, certo? Beleza. Desmame. Como é que você procede com o desmame da ECMO vena arterial? Já falei os parâmetros, né? O VTI, o S', a fração de ejeção, talvez. Coisas que você tem que saber. Uma dose de droga vasoativa razoável. O que é razoável? Eu considero uma Nora 0,2, uma Dobuta em dose estável, 10 a 15, certo? Mais os parâmetros ecocardiográficos, a melhora ou a estabilidade da disfunção de múltiplos órgãos. Se o paciente tem estabilidade nas disfunções de órgãos, ele está numa fase mais ou menos estável, certo? E, como eu falei, né? Se o pulmão está funcionando, se o cara vai conseguir aguentar na ventilação mecânica oxigenando aquele sangue, porque às vezes o paciente está em edema agudo de pulmão, às vezes ele fez uma SARA junto, ou mais comum edema agudo de pulmão, então você precisa garantir que com a ventilação mecânica ele vai dar conta. Se não der, você transforma a ECMO arterial para uma venosa, a vena arterial vira uma venovenosa, ou se ele tiver com o pulmão dando conta, você consegue fazer isso. Protocolo de desmame, cada um tem o seu, mas a partir do momento que você atingiu isso, isso e isso, você pode reduzir a cada 10 minutos em 500 a rotação do paciente. Você vai diminuindo até chegar numa rotação mínima de 1.000, 1.500. Por que não menos que isso? Porque menos que isso tem a chance do sangue trombosar. 1.500 rotações por minuto. Manteve a dose de droga vasoativa, manteve a ventilação mecânica. Tem gente que aconteceu isso, espera meia hora, tira. Tem gente que espera um dia para fazer o teste depois de novo, para ter uma garantia. Eu, particularmente, como é um procedimento extremamente mórbido, se eu tiver reduzindo, o cara aguentou, ficou tranquilo, eu em meia hora, uma hora, costumo tirar a ECMO o mais rápido que der, certo? Pra ser muito sincero, a chance disso falhar, eu não me lembro nenhuma vez que falhou, mas tem gente que prefere fazer um negócio mais escalonado, certo? Eu prefiro tirar mais rápido porque normalmente é um componente mórbido. E disfunção cardíaca costuma recuperar rápido mesmo. Coisas que você pode fazer para melhorar o desmame e ficar mais fácil. Como eu já falei, é o balão intra-aórtico, deixar ele lá se ele tiver, certo? Tem gente que faz uma dose de levosimendan, certo? Meu colega Felipe adora fazer uma dose de levosimendan, tem uns trabalhos mostrando o melhor desmame da ECMO, mas é uma característica de centros particulares, beleza? Espero que tenha ajudado alguma coisa aí.